Muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Vamos falar hoje sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. A lição de hoje é o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, nós vamos fazer a nossa elevação de hoje, que vai em favor de todas as crianças que se encontram em orfanatos e de todos os idosos que se encontram em asilos e casas de repouso. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a ele por estar ao nosso lado, nos assistindo nos momentos de dificuldade, nos fortalecendo para a vida terrena, nos orientando e nos guiando os passos em nome do Mestre Jesus. Vamos agradecendo imensamente a Ismael, o anjo protetor do Brasil, pedindo a ele que traga o Evangelho Redentor para as nossas vidas. Vamos agradecendo a Paulo de Tarso, a Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Vamos agradecendo a Mãe Santíssima, que nos inspira, dulcifica os nossos pensamentos e os nossos corações para a prática da bondade. E vamos chegando à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para fazermos o Evangelho em nossos lares. Que os teus exemplos de paz, de luz e de harmonia nos iluminem e que nós possamos seguir firmes e fortes na sua direção, Senhor. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. E diante do Pai nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E vamos nesse momento, unidos que estamos em torno dos ideais do Cristo Jesus, vibrar muita paz, muita luz e muito amor em favor das crianças que sofrem nos orfanatos. Que os nossos irmãos pequeninos recebam bálsamos de luz em seus corações, se fortaleçam e que possam aguardar pacientemente por lares adotivos, Senhor, onde não lhes falte carinho, respeito e amor. Vamos pedindo ainda, Pai, que muita luz, paz e amor chegue ao coração de todos os nossos irmãos que sofrem nos asilos, nas casas de repouso, abandonados por seus familiares. Que todos eles possam sentir a doce presença dos seus anjos da guarda, a lhes embalar o sono, o descanso, a dor. Que possam em breve serem amparados no plano espiritual pelas equipes socorristas do bem. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a lição de hoje, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Acho que as duas partes dessa lição são muito interessantes, fazem parte de uma lição do Evangelho que me marca muito. E a gente vê como que a gente pode se conectar a Jesus de formas muito simples. Né? Então vamos lá. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber,
Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor Jesus, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei Jesus lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de alojamento e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas assistências a um desses mais pequenos, deixastes de as dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno, e os justos na vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. Então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando-lhe a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos de ladrões? E o doutor da lei lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: Ide, pois, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Bom, essa lição ela mostra bem, né, que Jesus sempre enfatizava que nós temos que desenvolver a caridade e o amor ao próximo. E a primeira parte da lição, né, ela é muito dura, mas ela, na verdade, nos pede, né, para que a gente faça a caridade. Então vocês veem que Jesus, né, ele diz aqui, numa das passagens, né, que vai chegar um momento, aqui mesmo na Terra, né, quando nós estivermos desencarnados, em que nós vamos acertar as nossas contas. Né? E aí vai ser feita uma análise, basicamente, se nós fomos pessoas caridosas, bondosas, generosas. Né?
Então, Jesus ele diz, né, que todos aqueles que auxiliarem aqueles que estão em necessidade, então ele diz dos pequenos, né, dos pequeninos, ele fala aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm onde dormir, o que beber, o que vestir, aqueles que estão presos, aqueles que estão adoentados, né? Toda vez que nós fizermos alguma coisa de bom por essas pessoas, é como se nós estivéssemos fazendo por Jesus. É isso que o Mestre diz. E em contrapartida, todas as vezes em que nós estamos e ficamos indiferentes em relação aos nossos irmãos, em que nem mesmo uma oração nós somos capazes de fazer por eles, nós estamos deixando de contribuir com Jesus na sua obra. Então, a primeira parte da lição é: nós devemos praticar a caridade. E a caridade em relação a quem? Ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Todos aqueles que nos cercam. Mesmo quando nós não temos recursos materiais, nós temos condições de auxiliar, ou pelo menos atenuar a dor com uma oração que seja em relação à pessoa. O pensamento é fonte criativa. E a oração endereçada para aqueles que sofrem também ajudam as pessoas a passarem por suas dificuldades, pelos momentos de maior dor. E a lição termina, né, com a passagem em que um fariseu que estava provocando Jesus, na verdade, ele não tinha dúvida de nada, mas ele estava lá provocando Jesus para ver se conseguia colocar a população contra Jesus. Então ele faz a pergunta, né, do que ele tem que fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus explica pacientemente que ele deve auxiliar o seu irmão, o seu próximo. E conta aquela parábola do samaritano, que é justamente aquele homem que estava caído depois de ter sido espancado violentamente por ladrões e deixado, né, à mercê de si mesmo, da sua própria sorte. Tudo indicava que iria morrer, né, e que várias pessoas passam por esse samaritano e não estendem a mão para auxiliá-lo. E aí Jesus dá o exemplo, né, do samaritano, que era aquele que era odiado pelos fariseus, pelos judeus, na verdade. Esse homem, ele pega, recolhe, né, aquela pessoa que está caída, leva-o para uma hospedaria, pede para cuidarem da pessoa, né, até que ele se restabeleça. E aí pergunta: quem é a pessoa de bom coração? Quem é o bom samaritano? Quem é o caridoso da história? E o judeu, né, o fariseu no caso, ele não tem condições de se contrapor. E ele fala, né, o bondoso é aquele que estendeu a mão em prol do necessitado, de ajuda. E é tão orgulhoso que ele não se refere, né, à pessoa como um samaritano, né, que tendo estendido a mão para aquele que estava caído. Então, assim, para a nossa vida, o que acho que tem que ficar se eu ver alguém numa situação difícil, eu tenho condições de ajudar, vamos ajudar. Porque vai chegar o momento, certamente, seguramente, em que nós vamos regressar ao plano espiritual. E lá nós seremos questionados sobre o que fizemos da nossa vida, da nossa encarnação, a quantas pessoas ajudamos. E quando nós regressamos ao plano espiritual em espírito, nós ganhamos uma consciência muito maior porque estamos longe da matéria. E não é raro, né, que a gente venha a sofrer por não se perdoar, justamente por não estender a mão aos mais necessitados. Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade de auxílio, estendamos as nossas mãos e ajudemos aqueles que estão em necessidade. Essa é a lição de hoje. É lógico que alguém pode ter uma visão diferente. A caridade é muito ampla, o tema, a discussão, o que é caridade, mas o importante é que a nossa consciência nos guia para aquilo que é certo e a gente sabe efetivamente o que pode fazer por ajudar os necessitados. Então eu fico por aqui hoje, tenham todos uma ótima semana. Graças a Deus e graças a Jesus.